Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje daremos início a um bloco referente aos acontecimentos no fim do mundo. O que seria o mesmo que falar sobre a segunda volta de Cristo. A segunda volta e o fim do mundo serão eventos concomitantes, ou seja, acontecerão ao mesmo tempo, sem separação, sem intervalo algum. O que nos diz a Bíblia a esse respeito? Aqui, nesse programa, nós nos pautamos pela obediência à Escritura. Não existe, eu acho, eu penso, eu imagino. Não, nós procuramos nos ater sempre à palavra de Deus. Porque nós estamos aqui, não vamos viajar. Tá certo? Porque o que a Escritura nos traz é a verdade. Não é uma das verdades, sendo que outras verdades estão espalhadas por outras religiões, por outras crenças, por outras cosmovisões. A Escritura é a verdade única, da mesma forma como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, da mesma forma, os seus mandamentos e os seus preceitos estão unicamente na Escritura. Da mesma forma que Jesus é o caminho e não é um caminho, a Bíblia é a verdade, não é uma das verdades. O que seria um contrassenso lógico. Não existem duas verdades a respeito de um mesmo assunto. Existe uma verdade e várias afirmações sujeitas à confirmação, mas quando comprovadas com aquela que é verdade, elas se mostram falsas. Então, toda a nossa argumentação, ela vai partir da Escritura. O que nos diz a Escritura a respeito do fim do mundo? Em primeiro lugar, aquilo que eu já disse, o fim do mundo e a segunda volta de Cristo serão eventos concomitantes, serão eventos que acontecerão juntamente, ao mesmo tempo. Não existe separação entre a segunda volta e o fim do mundo. São eventos que acontecerão concomitantemente. Nós vamos ver a comprovação bíblica disso nesses nossos blocos. Então, como que nós podemos estudar biblicamente esse fim do mundo? A Bíblia é um livro de preceitos, é um livro histórico, mas também é um livro de profecias. A maior parte das profecias bíblicas já foram cumpridas. Quase todas as profecias do Velho Testamento cumprem-se em Jesus Cristo. Na vinda de Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Mas algumas das profecias ainda não foram cumpridas. Então essas profecias que ainda não foram cumpridas é que são referidas ao final dos tempos e à segunda volta de Cristo. Nós vamos vê-las hoje. Tá certo? Algumas dessas profecias do Velho Testamento que não se cumpriram na morte e ressurreição de Jesus, elas se cumpriram no dia do Pentecostes, quando os apóstolos e os discípulos receberam o Espírito de Deus em línguas de fogo, receberam poder. Esse Pentecostes foi um evento único, tanto quanto é a morte de Jesus, tanto quanto é a ressurreição. Muitas igrejas hoje tentam repetir o dia de Pentecostes. Outras repetem o sacrifício de Cristo. Mas esses são eventos únicos que não devem tentar ser reproduzidos.
porque isso seria uma abominação contra Deus. Outras profecias cumpriram-se na destruição do templo pelos romanos. Quando os romanos invadiram Jerusalém, eles vieram com tal ímpeto que eles destruíram o templo e todos os judeus que estavam ali abrigados no templo foram mortos brutalmente, de forma que o sangue escorria pela rua, como num dia de tempestade, onde cumpriu-se ali a maldição que eles mesmos haviam trazido sobre si. Quando os judeus entregaram Jesus a Pilatos, Pilatos recusava-se de todas as formas a mandar Jesus para a crucificação. Tanto que ele lavou a mão diante do povo. Mas os judeus clamaram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E eles conseguiram amaldiçoar a si mesmos. E uma parte dessa maldição se cumpriu na tomada do templo pelos soldados romanos. Mas algumas outras profecias ficaram em aberto. Vejamos o que nos diz o Evangelho de Lucas. O final do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus nos contam sobre a grande tribulação, sobre as coisas que irão acontecer antes do fim. Em Lucas capítulo 21, os discípulos perguntam a Jesus quando irá acontecer esse final dos tempos. Lucas 21, capítulo 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então os discípulos tinham esta curiosidade de saber dos tempos do fim, porque os cristãos primitivos esperavam uma volta breve de Cristo. Muitos deles já haviam parado de trabalhar, vendido suas posses, já haviam agoureiros que previam a volta breve de Cristo. O apóstolo Paulo, face a essa situação dessas pessoas que haviam paralisado a sua vida esperando a volta de Cristo, ele fica furioso. E ele ordena na comunidade: aquele que não trabalhar, não coma. Ou seja, nós temos que esperar esse dia do Senhor com tranquilidade, sem adivinhações. Porque para o cristão, que diferença faz se for amanhã ou se for depois da manhã? Jesus nos disse: vigiai e orai. Não sabeis a que dia será aquele tempo. Qual é a diferença? Por que essa curiosidade? Vejamos na sequência do capítulo 21 de Lucas. A pergunta dos apóstolos, Jesus respondeu. Respondeu ele, Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, as coisas que vão preceder os últimos tempos serão esses falsos profetas que se apresentam em nome de Jesus, dizendo: chegou a hora. Então Jesus adverte muito claramente a respeito desse tipo de pessoas, desse tipo de movimento. Como ele termina o verso: não os sigais. Não os sigais, não dê atenção para pessoas que vêm dizer a você coisas que estão além do conhecimento bíblico. O fim do mundo vai ser desse jeito. Fala: tá bom. Eu sou o Cristo. Muita gente não fala isso diretamente, mas quantos líderes religiosos se apresentam como se a sua denominação fosse a única
que abrigasse a salvação. Essa também é uma falsidade da qual vocês devem fugir. Somente Deus conhece os seus eleitos. Os eleitos de Deus estão espalhados pelo mundo, por todas as raças, por todas as nações, por todos os sexos, por todas as idades, por todas as nacionalidades, por todas as denominações. O joio e o trigo estão no mundo e estão na igreja igualmente. Não é pelo fato de uma pessoa ser religiosa que ele vai ser salvo. Não é pelo fato de uma pessoa estar no mundo que ele não vai ser chamado. Então, todas essas coisas são enganações. Quantas seitas foram chamadas, atraindo as pessoas com esse sinal do fim do mundo e garantindo ela que somente ali elas seriam salvas. Jesus nos diz, não os sigais. Daí Jesus continua, nesse capítulo 21 de Lucas, a dizer o que vai acontecer no final. Capítulo 9, capítulo 21, verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. E Jesus continua. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Além desses fatos políticos que Jesus se refere, próximo ao final do tempo, as nações entrarão em guerra entre si, deixarão de ter aquele entendimento e aquela paz relativa que seja que nós desfrutamos hoje. Isso é algo que vai nos indicar a proximidade do final do tempo. Só que essa proximidade, se for 10 anos, se for 100 anos, se for 200 anos, para Deus esses tempos são todos próximos. São sinais que não nos dizem objetivamente o que significa isso em termos de tempo. Agora, a parte desses acontecimentos políticos, haverão também catástrofes naturais. Vejamos, no verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, antes do final do tempo, haverá grande agitação política, muitas guerras, fome, peste, doença. Tudo isso afligirá a humanidade. E juntamente com isso, muitas catástrofes naturais. Terremoto, tsunami, vulcão, juntamente com isso tudo. E isso resultará no quê para o cristão? O que o cristão deve esperar nos tempos do fim? Versos 12 e 13. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa de meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca de sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. Os cristãos, conhecidos como ortodoxos, aqueles que acreditam na Bíblia, já estão sendo pesadamente discriminados nos países do primeiro mundo e mesmo aqui no Brasil. O movimento internacional para o estabelecimento de um governo único, que será o governo do anticristo, muito provavelmente com sede na ONU. A ONU já está trabalhando em cima do governo universal. E alguns dos obstáculos para a colocação desse governo são os cristãos
fundamentalistas, os cristãos ortodoxos, os cristãos que acreditam em Cristo. Porque hoje, muito do cristianismo é um cristianismo humanista. São cristãos adoradores de si mesmos, que acreditam no seu próprio mérito, que acreditam na mistura da religião com o mundo, não separam as coisas. Esses serão bem-vindos, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão perseguidos. Isso é um fato, não é uma história, isso é coisa que já acontece. Quem acompanha o noticiário internacional, nesse sentido, percebe claramente que esses cristãos ortodoxos já são pesadamente discriminados, não somente pelos governos, não somente pelos órgãos internacionais, principalmente, mas pelos outros pseudo-cristãos que estão entregues ao mundo. Isso que nós falamos aqui, baseado na Bíblia, é uma pregação antipática, que fere a vaidade do homem. Mas sempre existe um remanescente. Sempre existirá, até o final do mundo, alguém que leve a palavra de Deus contra a corrente, contra os modismos, contra os parâmetros internacionais. Nós vemos que hoje os padrões educacionais de todo o mundo ocidental são estabelecidos pela Unesco. Nós, aqui no Brasil, as nossas escolas seguem os padrões da Unesco, os padrões da ONU. Eles já dominaram o mundo na área de educação. Ali nas escolas, eles ensinam o quê? A teoria da evolução, a diversidade, o politicamente correto, tudo o que vai frontalmente contra a Escritura. E isso é inexorável, porque é o caminho do fim. Como foi previsto por Deus, como está escrito, exatamente como está escrito. Que diz Jesus, um pouco mais, nesse capítulo 21 de Lucas: esses cristãos que perseverarem até o fim serão antipatizados e odiados pelas suas próprias famílias. Versos 16 e 17. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. É o que nos aguarda. Muitas igrejas prometem bênçãos terrenas, prosperidade, riqueza, saúde. Em nenhum lugar da Bíblia Jesus prometeu isso aos seus seguidores. Seguidores de Jesus só podem esperar dificuldades nessa vida, porque o que nos aguarda no mundo do porvir é tão infinitamente superior a todo o sofrimento desse mundo que não tem nem como fazer uma comparação. E aqui está, após toda essa perseguição, mortes e tudo mais, Jesus diz: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. O que ele quer dizer com isso? Se ele já disse no verso anterior que muitos serão mortos. Jesus não vê a morte como uma catástrofe, como um pavor total, como as pessoas normalmente veem. Jesus vê a morte como o cumprimento da sua promessa. Após a morte, ele vai receber pessoalmente as almas do seu povo lá no céu. Então, quando ele diz que ninguém vai se perder, não é que a pessoa vai ficar viva, ela vai morrer. Ela vai sofrer, ela vai ser torturada, mas e daí?
ela vai ser recebida no céu pelo próprio Cristo. Ela vai ver a face de Deus na face do Cordeiro. E por último, a recomendação de Jesus. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então ao cristão é dito que ele persevere, que ele seja firme na sua convicção, que ele não caia no canto de sereia desses falsos líderes religiosos que vêm apresentar um monte de fantasias para distrair, para tirar a mente de Cristo. Nós não devemos confundir a exortação que Jesus Cristo faz, da vigilância, da oração, com a proximidade do fim. Jesus Cristo nos diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando essas coisas irão acontecer. Essa vigia ou vigília, a oração constante, isso é uma obrigação do cristão. Pouco importa que o fim do mundo esteja 10 mil anos, esteja 1000 anos, esteja 10 anos, ou seja amanhã. A obrigação do cristão é a mesma. Para nós, é até inimaginável que nos foi permitido conversar pessoalmente com um Deus tão grandioso, com um Deus tão magnífico. A igreja perdeu hoje completamente a noção da grandiosidade de Deus. A igreja, pelo contrário, busca trazer Deus ao nível do homem e divinizar o homem. Tratar o Deus de homem como igual para igual, mas isso não existe. O homem é menos do que um inseto diante da grandiosidade de Deus. É surpreendente para nós que nós temos permissão de falar pessoalmente com Deus. Como acontece isso? Por intermédio do nosso mediador. Nós só podemos nos dirigir a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O Deus e homem, que é o perfeito mediador. Por que ele é o perfeito mediador entre Deus e o homem? Algumas coisas são logicamente muito claras, muito óbvias. Jesus é o único ser em todo o mundo que é, ao mesmo tempo, Deus e, ao mesmo tempo, homem. Se ele é o único, qual seria o outro mediador? Existe outro Deus-homem em toda a história da humanidade? Agora, o que tem acontecido, não hoje, mas desde o início do cristianismo, especulações. Afirmar coisas não reveladas na Escritura. No tempo do cristianismo primitivo, os apóstolos já lutavam contra os falsos mestres. Alguns diziam que Jesus não era verdadeiramente Deus. Outros diziam que Jesus não era verdadeiramente humano. Outros diziam que Jesus era um homem comum. Quando você afirma que Jesus é um homem comum, como muitas religiões afirmam, muitas religiões, eu não preciso citar quais, cada um sabe de si, que Jesus é um homem comum. Muitas religiões negam a divindade de Cristo. Cristo não é Deus, é um homem comum. É um homem altamente espiritualizado através de muitas reencarnações. É um grande mestre. É um homem piedoso que viveu de forma tão maravilhosa que foi elevado à divindade. De qualquer forma, Jesus nasceu como homem. Se você, religioso, afirma que Jesus é um homem, você está mais perdido do que o ateu mais empedernido desse mundo. Porque quando você afirma que Jesus é um homem, uma vez que a Bíblia nos diz que José somente conheceu Maria depois que ela deu à luz o seu filho primogênito, você afirmando que Jesus é homem, você está afirmando ao mesmo tempo
que Maria foi uma mulher adúltera. Porque se Jesus é um homem, ele foi concebido por outro homem. Os ebionistas afirmavam, muito consequentemente, que Jesus era um homem, filho de um soldado romano. Você que afirma que Jesus é um homem, de quem que ele é filho? Se ele não é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, ele é filho de algum homem. José não conheceu Maria. Quem é o pai de Jesus? Ele é um ser humano? Então, busquem a origem dele. Busquem a origem dele. Essas são fantasias, como o fim do mundo, como qualquer outra coisa. Tá certo? Agora, nos tempos mais próximos do fim, aparecerão cada vez mais fantasias, cada vez mais fantasias. Algumas denominações norte-americanas, como por exemplo, os adventistas, já previram o fim do mundo em 1854. Venderam todos os seus bens, reuniram na praia esperando Jesus. E cadê Jesus? Depois disso, novamente, outras denominações, testemunhas adventistas, previram novamente a vinda de Jesus em 1914. 1914 é uma data curiosa. É uma data curiosa. É uma data a qual pode ser atribuída a fundação das igrejas pentecostais, a vinda de Cristo prevista pelos adventistas, a vinda de Cristo prevista pelas testemunhas. Mas eles não se dão por achado. Os adventistas acreditam que Cristo realmente veio ao mundo em 1914 e está fazendo um juízo investigativo dos crentes. Porque Deus não é onisciente e Jesus tem que fazer esse levantamento investigativo dos crentes. Tudo isso são fantasias. E nós vamos continuar no nosso próximo bloco a ver as fantasias referentes ao final do mundo e o que temos que fazer com relação a elas. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.